Começa agora FIENG Play, o podcast da indústria mineira. Olá, esse é o podcast semanal da indústria mineira e aqui você fica sabendo de tudo que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, que impacta no seu dia a dia e te ajuda a pensar num mundo que é melhor, tá? É verdade, eu, Lucas Rage e o Paulo Leite, que você acabou de ouvir, estaremos toda semana com um podcast novo que você acompanha no canal FIENG Play, na homepage da FIENG, e em breve nos canais do Spotify, SoundCloud, YouTube, dentro do canal da FIENG e Deezer. O presidente da FIENG, Flávio Roscoe, contou pra gente um pouco mais sobre essa empreitada, Paulo. Vamos ouvi-lo? Claro! Diga lá, Flávio! Estamos entrando o ano com excelentes perspectivas. A economia brasileira vem dando sinais de recuperação e a mineira também. Já tivemos um ano de geração de empregos. Com as mudanças estruturais e com as reformas que estão sendo feitas, estamos melhorando o ambiente de negócio no Brasil, trazendo de volta a produtividade para os brasileiros, para a nossa economia. Muitos confundem ganhos de produtividade com ganhos do empresário. Não são ganhos do empresário, são ganhos de toda a sociedade. Pois, quando a sociedade fica mais produtiva, os seus bens e serviços ficam mais baratos, as suas empresas crescem mais rápido, os investimentos aumentam, a economia se torna pujante e as ofertas de empregos aumentam, ou seja, as oportunidades para aquela geração que está ingressando no mercado de trabalho se tornam maiores. Estamos convictos que o Brasil está entrando num ciclo virtuoso de crescimento sustentável por longo tempo, desde que mantenhamos firmes a nossa opção por reformar as estruturas do nosso país. Contamos com todos no engajamento e, aliado a esse trabalho incansável por vários governos estaduais e também pelo governo federal, apoiado pelo Congresso e pelas Assembleias Legislativas de modernização do Brasil, nós temos a menor taxa de juros da história. Isso vai impulsionar os negócios e vai dar força ao trabalho. Temos certeza que o Brasil irá crescer acima da média dos países mundiais e que Minas Gerais vai crescer acima da média dos estados brasileiros. Portanto, desejo a todos um feliz 2020, repleto de sucesso e oportunidades. Boa, Flávio. Tá aí as perspectivas para esse 2020 na opinião de quem conhece de perto a atividade econômica do país, né, Paulo? É sempre bom lembrar que análises são fruto de observações constantes e, por isso, à luz dos dados divulgados da Confederação Nacional da Indústria, trazemos a previsão do crescimento do Produto Interno Bruto. Para quem não sabe, é o PIB, a soma das riquezas produzidas no país, e aponta um crescimento de 2,5% com a indústria tendo expansão de 2,8%, isso esse ano, viu? Olha, além disso, e em vista do que disse o Flávio para a gente, nós tivemos a reforma da Previdência, a liberação de parte dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, essa política adotada pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Econômica e Monetária, que reduziu a taxa básica de juros da Selic, argumentos que foram muito bem recebidos, inclusive, no último Fórum Mundial Econômico em Davos, quando o ministro da Economia fez a apresentação da economia do Brasil. Paulo Guedes falou sobre os dados, sobre os números, sobre a perspectiva da economia brasileira. Perspectiva otimista, né, Paulo? Falando ainda sobre a queda da taxa básica de juros, uma perspectiva é que o consumo das famílias cresça, pois isso desestimula as pessoas a deixarem o dinheiro na poupança e muitas usam essa grana para consumir. Boa, Lucas, bem lembrado. Com isso, as condições de crédito estão melhores, sabe? As taxas estão mais acessíveis. Cabe no bolso de quem está querendo comprar um carro novo, fazer um investimento num imóvel, um outro bem durável. Além de uma perspectiva que se desenha com esse quadro, que é a recuperação do mercado de trabalho. Com a recuperação do mercado tem a evolução de setores como a indústria, como o comércio, como os serviços. Aí são investimentos que ampliam a produção e, lógico, vem o aumento à procura por mão de obra. É isso aí, Paulo. Está estabelecido, então, um ciclo virtuoso. O aumento do emprego formal com uma renda mais segura traz alento para as famílias que vão poder voltar a ter uma vida econômica mais saudável. E o governo também ganha, pois a arrecadação aumenta na medida em que os setores produzem e o comércio vende mais. Eu não quero exagerar em otimismo, porque não cabe exagerar em otimismo, a gente está fazendo uma análise e uma perspectiva, mas esse cenário de maior demanda está apresentando aí um real crescimento para a indústria, para o comércio, para os serviços. Isso reage com perspectivas de crescimento da demanda. Paulo, e como consequência, o setor industrial, que tende a ampliar sua produção, investir na modernização do parque produtivo e realizar investimentos em maquinários e também na contratação de pessoas. Isso tende a estimular a queda do desemprego e aumentar o emprego formal. Por exemplo, a construção civil
vai ser um setor muito beneficiado aí em 2020. As condições de crédito e os prazos estão melhores, as taxas estão menores e os indexadores também caíram. A construção demanda muita mão de obra e retroalimenta o processo de aumentar o número de pessoas trabalhando com carteira assinada, ou seja, mais construção é mais emprego. E aí, na esteira desse crescimento que nós estamos aqui conversando e prevendo como perspectiva, vem o crescimento de setores importantes como siderurgia, metalurgia. Isso impulsiona a indústria extrativa, produtos de metal, areia, cimento, vidros, você acabou de falar, vai criar-se aí um círculo virtuoso de retomada da economia no país. Vamos agora às principais notícias que têm sido destaque no mundo da economia. O cenário é otimista, também replicado aí pela imprensa, viu, Paulo? Olha só, o Valor Econômico trouxe uma perspectiva muito boa para 2020. O Produto Interno Bruto deve crescer entre 2% e 2,5% esse ano, em torno do dobro da evolução do ano passado. Bom, nem tudo são flores, a gente tem que ter sempre uma visão realista. Por exemplo, o site Deutsche Welle no Brasil está fazendo uma perspectiva para o cenário econômico brasileiro. E disse que a economia brasileira cresce, mas ainda está longe daqueles patamares pré-crise. A previsão dos economistas, de acordo com o Deutsche Welle, é uma retomada mais acelerada do crescimento em 2020, pautado pelo consumo e não pelos investimentos. Numa das citações do Deutsche Welle, há a citação de que após aquela lua de mel do mercado com o presidente empossado Jair Bolsonaro, as projeções de crescimento foram diminuindo. Claro, existem ainda questões para serem discutidas na economia, mas a economia está destacando avanços no ano passado. 2019 comparados a 2018, com certeza prevêem um 2020 um pouco melhor. Do ponto de vista do que o governo entregou, os economistas ouvidos pela Deutsche Welle foram unânimes quando citam a reforma da Previdência como ponto principal e falam bastante a respeito da redução da taxa básica de juros, da Selic. Aqui vou citar mais uma vez o texto do Deutsche Welle. Com juros menores, o crédito se expandiu e de janeiro a novembro, segundo números do Banco Central, a concessão de crédito livre cresceu 15% para pessoas físicas e 15% e 12%, aliás, para pessoas jurídicas. Olha só, o Alexandre Espírito Santo, da plataforma Orama de Investimentos Financeiros Online, falou ao Valor sobre essa perspectiva de crescimento para 2020 e falando dessas reformas, Paulo, teve a reforma da Previdência ano passado, que trouxe um respiro para o governo e há a perspectiva agora de que outras reformas sejam aprovadas em 2020, entre elas a tributária, que é essencial para o país, e a administrativa, né, Paulo? Bom, sob o ponto de vista do economista José Roberto Mendonça de Barros, que foi ouvido pelo Estadão, o ano de 2020 traz inegavelmente a marca na reforma da Previdência, que enfim foi aprovada, traz perspectivas melhores para as contas públicas nos próximos anos. Veja bem, o Estado brasileiro, na federação, já resolve a sua principal questão da reforma da Previdência. Porém, falta agora a mesma ação nos estados, dos outros entes federativos. E isso espera-se seja feito rapidamente, quer pela PEC paralela que tramita no Congresso, ou então por decisões das próprias assembleias legislativas estaduais. Deixa eu trazer mais números aqui para a gente entender como é que vai ficar a economia em 2020. Isso previsão do Banco Central, viu? Olha só, a inflação vai ficar entre 3,6% em 2020 e 3,75% em 2021, caindo para 3,5% em 2022. O dólar deverá valer R$ 4,00 dentro de 12 meses. Já a taxa Selic deve terminar o ano em 4,5% e oscilar para 6% ao ano em 2021. E vou finalizar esse giro de conversas pelos principais sites e jornais do Brasil com a opinião de mais dois economistas. A economista Helena Landau, que também foi ouvida pelo Estadão e que acende a luz sobre um detalhe importante que é a política de privatizações. Ela lembra que o governo precisa mesmo agir numa política de privatização determinada para não acontecer a venda no varejo, ou seja, a venda das subsidiárias. E para a economista Zelma Latifi, a importância da reforma tributária tem que ser lembrado o projeto que o governo ainda não enviou ao Congresso e que os empresários têm que se unir na pressão que realizam junto a parlamentares e junto a setores do governo para que a reforma tributária seja encaminhada o mais rapidamente possível. Ô Paulo, a gente não poderia terminar esse podcast FIENG sem falar da indústria. E tem cenário positivo também vindo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Olha só, eles também estimam um produto interno bruto de 2,5% esse ano e a indústria com expansão de 2,8% em 2020.
tudo confirmando o que a gente já falou mais cedo. A indústria aquecendo gera mais emprego, gera mais renda e todo mundo fica feliz, né, Paulo? Bom, vamos lembrar aí, Fieng Play. Você tem dentro do site da Fieng a oportunidade de entrar e ir para o Fieng Play e nos ouvir nesse podcast. Você terá em breve o Spotify, o YouTube no canal da Fieng, o Deezer e outros canais que serão disponibilizados com o tempo. Mas antes da gente terminar essa conversa, eu queria que quem encerrasse essa nossa prosa de hoje fosse mais uma vez o presidente Flávio Roscoe. Diga lá, Flávio! Espero que tenha gostado do nosso programa. Aguardamos agora suas contribuições, sugestões para que possamos aprimorá-lo. Além de tudo, contribuições para que possamos melhorar a sociedade mineira. Um grande abraço a todos. Termina aqui Fieng Play, o podcast da indústria mineira. Indústria